Olá, tortuguinhas! O vídeo de hoje vai ser sobre o bioma Mata Atlântica. Vocês já viram que eu gravei um de Restinga, vou deixar aqui em cima para vocês assistirem. E eu vou continuar essa saga. Infelizmente não tem outros biomas aqui no Rio de Janeiro, mas pelo menos esse daqui eu consigo gravar. Quem sabe eu consigo umas viagenzinhas por aí para gravar esse conteúdo legal para vocês, mas enfim. Hoje estamos falando sobre a Mata Atlântica, a nossa querida Mata Atlântica aqui do Rio e de outros lugares, né? É uma floresta costeira que acompanha todo o litoral do Brasil, inclusive por isso tem esse nome, Mata Atlântica, porque Atlântico é o nosso oceano e acompanha ele todo. É o bioma mais ameaçado do país porque foi o mais desmatado desde a época da colonização portuguesa, da invasão portuguesa. Então eles vieram aqui não só para explorar a floresta, para pegar recursos, e também para desmatar, para desbravar por aí, e depois para urbanizar. Então o pessoal foi se acomodando aqui, criando casas, fazendas, enfim, foi criando suas moradias, e até hoje isso acontece. Por isso que a gente tem muito desmatamento nessa área. E por conta disso tem entre 10% e 12% da mata total que antigamente existia aqui. Dependendo da fonte isso muda, tá? Por isso que eu falei de 10% a 12%. Parte da riqueza do Império Português se deu justamente por causa da Mata Atlântica, porque eles vieram aqui e exploraram a floresta. Então, por causa do pau-brasil, principalmente, que a gente aprende lá na escola, eles começaram a fazer sua riqueza. Parte, né? Não foi toda, mas assim, teve grande importância na colonização por isso. E também por isso o pau-brasil foi extremamente explorado e até hoje ele entra na lista de espécies que são protegidas justamente para não entrar em extinção de novo. A Restinga e a Mata Atlântica compartilham muitas espécies animais e vegetais porque não tem limite geográfico entre elas. Quem já viu meu vídeo da Restinga sabe que ela faz parte do ecossistema da Mata Atlântica, por isso que elas se confundem muito, são muito parecidas e elas é como se fosse a Restinga a parte praiana da mata e a Mata Atlântica a floresta mesmo em si. Por incrível que pareça, a floresta amazônica e a Mata Atlântica são bem parecidas, são duas florestas úmidas, muito próximas em questão também de vegetação. A maior diferença é que a Mata Atlântica tem mais relevo, então tem mais montanhas e morros. Aqui tem muita quantidade de corpos d'água, então tem muito rio, lagoa e laguna. É uma floresta úmida e de sombra, como eu falei, é parecido com a floresta amazônica, e por conta de ser sombra, acaba que cai muita matéria orgânica que vira decomposição no solo, e isso também, por causa da sombra, ajuda a proliferar fungos. Então aqui tem bastante espécie desse tipo. E essa renovação de matéria orgânica acaba também ajudando o solo, porque ele se torna, querendo ou não, fértil. E isso ajuda outras espécies a nascerem. Essa matéria orgânica que cai e fica ali no solo é tão importante que tem um nome próprio para esse tipo de ecossistema, que é a serrapilheira. Como eu comentei antes, a Mata Atlântica tem bastante corpo d'água, inclusive isso é muito importante para a economia e para a nossa civilização, para o nosso cotidiano, porque muitas das bacias hidrográficas que regem o país estão aqui. No caso na Mata Atlântica, né? Não no Rio de Janeiro. Tem um alto índice de biodiversidade, inclusive está entre os 25 pontos mais biodiversos do planeta, e só o sul da Bahia, saiu um estudo lá, que tem mais de 450 espécies vegetais de árvores lenhosas, na verdade são essas árvores gigantes que a gente vê grandonas assim de grande porte, por hectare. Então é muita coisa. E também tem um alto índice de endemismo, ou seja, de espécies que só vivem aqui. Cerca de 40% das espécies que vivem na Mata Atlântica são só daqui. Isso também é um risco muito grande, justamente porque se elas entrarem em extinção, se forem ameaçadas, vão se perder para sempre. Pode parecer, pelo menos aqui no Rio, que tem muita área de mata, né, de verde, floresta, mas não necessariamente é uma vegetação primária, que é aquela que já estava aqui antes da colonização. O que acontece é que por conta da colonização e por causa do engenho de açúcar, que a gente já sabe isso, aprende na escola e tudo mais, eles tiraram toda a vegetação para criar a cana-de-açúcar, para criar os engenhos, e depois, quando replantaram, não necessariamente fizeram com espécies nativas. E mesmo que fosse espécie nativa, não é a vegetação primária, que é aquela original. Então não vai ter o mesmo tamanho das árvores que deveriam ter, não vai ter a mesma vegetação, o mesmo tipo de extrato herbáceo. Enfim, tem muita coisa aí para falar sobre isso, mas é a parte mais de ecologia. O primeiro parque nacional foi criado na divisa de Minas e no Rio de Janeiro, que foi o Parque Nacional de Itatiaia. Ele foi criado em 1937 como uma unidade de conservação e está na Constituição que a Mata Atlântica é patrimônio natural do país. Então olha a importância disso. E mesmo assim as pessoas não respeitam, né? Infelizmente. A Mata Atlântica abriga muitas comunidades originárias, os povos indígenas, então tem muitos exemplos aqui como os povos Pataxó, Guarani e Tupinambá. E apesar de toda a tentativa de extermínio, eles resistem até hoje, então tem muitos lugares que você consegue visitar essas aldeias, claro, pedindo autorização, contate antes, pelo amor, não vai chegar lá na casa deles, mas tem Paraty,
Tem alguns lugares aqui na cidade do Rio também, tem no Maracanã e Maricá. Eu dei exemplos aqui do Rio, porque é onde estamos, mas também existem outros povos de outros lugares que também resistem até hoje. A Mata Atlântica é tão importante que fizeram um dia para comemoração da conservação dela, para criar conscientização, que é o dia 27 de maio. E de espécies mais emblemáticas da Mata Atlântica, a gente pode citar de vegetal o pau-brasil, claro, o famoso e incrível. A gente deve nossa história a ele, inclusive. O jequitibá rosa, o jacarandá da Bahia, as bromélias, o palmito jussara e alguns tipos de ipê. E de espécie animal, a minha parte favorita, a gente pode falar da onça-pintada, que é a espécie bandeira, inclusive, da Mata Atlântica, símbolo de conservação. De animais mais comuns que a gente consegue encontrar, tem a capivara e o jacaré do papo amarelo, também são símbolos da Mata Atlântica, que se confundem com a restinga, por isso que tem os mesmos animais naquele vídeo também. Outra espécie bandeira e emblemática da Mata Atlântica é o famoso mico-leão dourado. Também temos o gato maracajá, o teiu, e a coral verdadeira e a coral falsa. E uma das minhas espécies de serpente favoritas da Mata Atlântica é a jiboia, a famosa BCC, Boa Constrictor Constrictor. E reparem que quase todas essas espécies que eu falei estão ameaçadas de extinção, ou pelo menos no estado mais crítico de atenção, seja animal ou vegetal. Então por isso que a gente tem que criar conscientização. Claro, a gente como pessoa parece que não consegue fazer muita coisa, mas se a gente criar um alerta sobre isso, começar a falar mais sobre isso e levar os políticos, que aí sim podem ter poder para fazer alguma coisa, então pelo menos a gente já está ajudando do nosso jeito. E também por isso que a gente tem que dar importância a projetos de conservação, por exemplo, do mico-leão dourado, ou outros que peguem essas espécies nativas e consigam botar em cativeiro, pelo menos para reproduzir, para cuidar e criar o habitat para eles, natural mesmo, para depois fazer a soltura, são incríveis. Então vamos valorizar também esse tipo de projeto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Nha!